programa Destaque Portuário está no ar e hoje nós estamos diante de um grande empresário no setor de supermercados aqui da Baixada Santista. Ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Supermercado, a APAS, que é uma das realizadoras do maior evento mundial do setor supermercadista, a Feira APAS, que está no mercado há 30 anos. Queria agradecer, Sr. Omar Ahmad Azaf, pela nossa participação aqui, por aceitar o nosso convite, participar do nosso programa. Antes da gente avançar para a Feira APAS, que é um dos maiores acontecimentos hoje em São Paulo, agora no mês de maio, vamos falar um pouco sobre a instituição. O senhor está lá há mais de 30 anos, né? Eu estou há 32 anos. 32 anos, militando atuou lá. 6 anos como presidente da APAS. Conta um pouco a atuação da APAS em cima desse mercado que é o setor de supermercados, que é algo tão importante para a economia brasileira. Né? A entidade foi fundada nos anos 70 e era uma época onde as restrições de liberdade existiam no país. Portanto, ela não tinha muita mobilidade, não tinha muito o que fazer. Então, por algum tempo, até que fosse restabelecida a democracia, você veio de uma maneira. E eu sempre costumo chamar plano cruzado, que foi horrível, não só o plano cruzado, mas todos os planos que quiseram estabilizar a economia por decreto. Então, ali foi o divisor. Apesar de todo o transtorno que causou para o setor e para o consumidor, ali nós descobrimos que a entidade precisava evoluir para fazer jus e representar o setor a que ela se propunha. Eu acho que nós começamos em 82, então nós estávamos ainda dentro do ciclo do governo militar. E 84 você tem a abertura, 86 você tem o plano cruzado, como eu falei antes, aí descobrimos que a entidade precisava mudar de rumo. E você tem certas resistências dentro, porque você tinha as pessoas, as fundadoras, tal, que estavam acostumados num outro sistema. E aí você tem um movimento natural dentro da entidade por uma busca, né, progressiva de evolução. E aí nasceram as regionais, que nós começamos a expandir, porque nós precisávamos conversar com todo o setor, reorganizar o setor e dizer, olha, a entidade existe e ela precisa chegar no seu associado. Então você tinha o interior de São Paulo inteiro, você não tinha só a capital, e você precisava chegar nesse associado. Foi aí que nós começamos a idealizar as regionais e depois também, bem mais adiante, as feiras regionais, para que fizesse o elo entre o interior e a capital. E aí foi mudando gradativamente a cultura dentro da entidade. E toda entidade e toda coisa que a gente conhece precisa de dinheiro. Então, até 93, olha o que eu estou falando, ontem isso, até 93 a entidade não tinha caixa para pagar o seu custeio. Tinha 8 empresas, as grandes empresas à época, que sustentavam e complementavam o caixa da entidade para que ela pudesse prosseguir. E eu comecei a falar em nome do setor a nível nacional. Fui porta-voz desde 94 até a última gestão minha, 2002, porque eu era vice-presidente, depois assumi a presidência em 97. Aí você tem um trabalho em cima de buscar recursos, e aí nós idealizamos evoluir com a feira. Em 94, eu comecei a administrar a feira, caiu para mim administrar. Então eu falava em nome do setor e administrava a feira. Quando eu assumi a feira, que era a fonte de recurso para os seus projetos, essa feira era a terceira a nível nacional. E eu tive a felicidade de assumir. E quando, já na minha gestão como presidente, no segundo, terceiro ano, já estava chegando a ser a primeira do mundo, e é a primeira do mundo até hoje. Só para quem está nos vendo saber o tamanho desse movimento, ela é hoje um dos 3 eventos maiores da cidade de São Paulo. Então você não tem hotelaria na cidade de São Paulo que suporte toda a demanda. Tanto é que você tem o entorno de São Paulo
todo ocupado nessa época. Até Campinas e região de Campinas nós temos pessoas que vão frequentar a feira que hoje se ocupam disso. Então você saiu de 93 de um caixa que não pagava o custeio para 97, quando eu assumi, nós já estávamos planejando aquele prédio que você estava falando. Isso já era fruto do quê? Do que a feira estava trazendo para dentro da associação. Então, na minha gestão, eu assumi em 97, 98 eu adquiri a propriedade, um terreno de 4.560 metros. Em 98, nós compramos em 99, nós começamos a construção, são 12.500 metros de área construída, 250 vagas demarcadas de garagem, e em 2000 nós entregamos. Então, em um ano, nós terminamos aquela construção. Então, em 97 assumi, em 98 compramos o terreno, 99 começamos, 2000 nós entregamos na situação que está hoje. Isso demonstra a tamanha solidez hoje da instituição. Exatamente. O senhor está à frente da feira da APAS, o senhor ficou à frente da feira da APAS há 10 anos. Né? Por 10 anos. Administrando por 10 Sim, anos a feira. O senhor disse agora do impacto na cidade, aproximadamente são 70 mil visitantes previstos, inscritos. Né? É a 30ª edição, quer dizer, são 30 anos, né, em que se realiza essa feira. Ela é uma feira de negócio, é uma feira de congresso e é uma feira de conhecimento. Como é que é esse trabalho, essa estrutura da feira, em que ela realiza em 4 dias, concomitantemente, três plataformas distintas, em que se realiza negócio, em que se faz o congresso, onde se divulga informações, prepara melhor o setor supermercadista, e ao mesmo tempo ela tem uma feira que ela busca talentos através de conhecimentos. Como é que funciona isso? Porque são 4 dias. Bom, isso, se você colocar para uma pessoa todo esse pacote, ele vai falar, não é possível. Mas isso vem se construindo numa história muito bonita há 30 anos. Então, o primeiro evento que aconteceu, muito pequeno, reunindo as pessoas há 30 anos atrás, você leva um trabalho com afinco e tal, e você, a cada dia, você tem, na realidade, um checklist de tudo que acontece. Como tudo na vida, você tem que se organizar e olhar para o futuro. E você tem um grande aliado a seu lado, que é a cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é locomotiva desse país, e a cidade de São Paulo é absurdamente preparada, é à frente de muitas cidades que são muito boas no país, mas falando empresarialmente, falando em feira de negócios, falando em locomotiva de serviço e desenvolvimento, você tem uma grande ferramenta na mão, que é a cidade de São Paulo. Agora, vamos tratar do assunto de um viés internacional. A feira hoje ela é internacional, né? Ela tem uma estrutura impressionante, são 75 mil metros quadrados de área de exposição, 500 expositores internacionais e internacionais, prevendo aí praticamente 51 países envolvidos, os principais deles Portugal, Alemanha, África do Sul, ou o próprio Mercosul. Como é que é essa relação com os visitantes, os expositores estrangeiros, quando chegam ao Brasil? Que tipo de estrutura a APAS hoje oferece? O problema é o seguinte, a APAS procura, ao desenvolver o produto feira e convenção, que você tem um congresso além das exposições, você procura dar todo o conforto e toda a condição para o visitante. Agora, muita coisa é feita pelas empresas, dessas 500 empresas que você fala, os supermercados envolvidos, que são outros 1.000 e tantas empresas, porque quando você fatia a feira, você vê que o cidadão que vem de fora, ele tem alguma ligação aqui dentro, ou com uma empresa internacional, só para citar alguma coisa, uma Lever, uma Nestlé, alguma coisa desse tipo. Então, hoje o mundo, a partir da evolução da informática, tornou uma praça só. Essa evolução e esse grande giro de pessoas pelo mundo, tanto na Feira da APAS, como muito brasileiro vai para a Feira de Anuga, vai para a feira nos Estados Unidos, vai para a feira na Ásia e tal, é a mesma coisa. Então, na realidade, as coisas acontecem, você tem que ter uma organização muito forte para que o evento dê conforto, segurança e dê para o cidadão a
a possibilidade dele fazer um negócio. Então ele vem para cá, sabe que o ambiente da feira é bom para tudo isso. Ele tem condições de se relacionar com segurança, ele tem condições de fazer negócio, né? Porque ali você vai prospectar negócio, e o resto, quando eu falei da cidade de São Paulo, é a cidade que precisa oferecer isso. Então você não pode pegar uma feira dessa e fazer em qualquer lugar. Você tem que ter um ambiente, que você tem que ter um entorno. Então hoje no Brasil, a economia nossa paga muito caro o fato de você não ter infraestrutura adequada para o que você precisa. Então toda vez que você fala em energia, que você fala na indústria, que você fala em alguma coisa, você vai esbarrar onde? Na infraestrutura. E São Paulo dá essa infraestrutura para você ter um evento desse calibre e desse tamanho. Agora, é uma feira que ela gera negócio, né? Hoje a previsão da APAS esse ano é 5,5 bilhões de reais na geração de novos negócios. Em comparação às últimas edições, é muito otimista esse percentual, ou o senhor acredita que é uma realidade? Você veja bem, esse número não é nem otimista, nem pessimista. Esse número tem uma grande realidade, porque esses negócios não acontecem totalmente na feira, mas são impulsionados na feira. Então, o que acontece? Um evento desse, você tem uma maturação de um ano para que venha a acontecer. Então, quem vem preparado, tanto o cidadão que quer vender alguma coisa, como o que quer comprar, ali é o ambiente certo para que você faça esse contato. Então, esses 5 bilhões e meio, ou 5 bilhões e meio que nós estamos falando, não vai se realizar totalmente ali, mas ali é onde a alavancagem desse negócio vai acontecer. Tanto é que muita indústria aguarda, às vezes, lançamentos ou faz questão de alguns lançamentos de alguns produtos nessa feira, porque ela sabe que ali é o ambiente certo, onde as pessoas do mercado vão estar e vão estar conversando. Fica muito mais barato para alguém lançar um produto lá do que sair de porta em porta apresentando o produto dele. Então cada um enxerga, como dizem no dito popular, você me dá um limão e eu vou fazer uma limonada. Então ali é o lugar certo para fazer uma baita limonada. Agora, no início do ano, a APAS publicou uma pesquisa de confiança dos supermercados do estado de São Paulo, e nessa pesquisa gerou um pessimismo no setor. 67% dos empresários do setor supermercadista estavam pessimistas com a inflação atual. Esse indicador, obviamente, ele vale na expectativa futura do ambiente econômico hoje no Brasil. Isso justifica o tema da feira, né? Confiança, fundamentos do time de campeão. Esse é o tema da Feira APAS 2014. Justifica esse tema? Foi uma coincidência? Já estava pronto esse tema? Como é que o senhor posiciona para a gente isso? Acontece o seguinte, o tema da feira é sempre trabalhado nesse ano que eu falo da maturação de uma feira para outra. Então ele é estudado no ambiente econômico e no ambiente do consumidor, a mensagem que você vai levar para o teu consumidor. Porque na realidade o que o setor faz? O setor trabalha dia e noite em prol do consumidor, porque se o consumidor ficar de mal comigo, eu fecho as portas. Então, quando o cidadão fala, mas o que ele pensa, como é que acontece, só pensa em ter lucro, não é nada disso. Você tem uma concorrência feroz, é só olhar, sai agora para a rua e ver quantas lojas estão uma perto da outra disputando o mesmo consumidor. Então, ou você é eficiente ou você morre. E a APAS é a mesma coisa, então essa tendência, o nome que vai se dar, tem que transmitir na realidade algo que tem muito a ver com o momento. Agora, essa situação que você me fala da pesquisa, isso tem muito a ver com a administração que o país, com o momento econômico que o país tem. Então, como você tem alguma coisa pairando no ar, só para dar um exemplo, você tem a energia elétrica hoje, está represada, você precisa abrir para os preços, então aí podem evoluir, é necessário, segundo estudos feitos, de 30% a 35%. Existe uma defasagem no setor elétrico.
Então isso nos remete ao seguinte, vai faltar investimento, pode ter racionamento, pode ter alguma coisa, mas não se sabe que hora que essa acomodação de preço ou esse repasse de preço vai acontecer. A gasolina, veja a questão da Petrobras, então nós temos a mesma coisa, de 20% a 25% de defasagem. O governo não vai fazer num momento só, mas também não vai fazer esse ano, porque é um ano de eleições. Então, acredito que esses ajustes começam a ser feitos a partir do ano que vem. Não vamos conseguir colocar isso de uma vez só. Você tem que fatiar isso para vir para a conta do consumidor. O senhor se inclui como empresário, então, nesse 67% de pessimismo? E eu me incluo pelo seguinte, porque a gente acompanha muito de perto a situação econômica e a situação do país hoje. Eu acho que nós estamos deixando alguma coisa. É claro que o país evoluiu muito pela estabilidade, só que alguma coisa sempre foi deixada de fazer ao longo do tempo. Desde o governo Fernando Henrique, porque ele que começou o plano, mas as reformas administrativas, tributárias e por aí vai, não foram ainda complementadas. Então, por isso que falta investimento em infraestrutura, falta evolução aqui ou ali. E a outra coisa que o mercado precisa ter é confiança nos contratos. Você não mudar a legislação toda hora, mudar a maneira de ser toda hora. Essa falta de confiança deixa de ter confiança no investimento. E esse problema que nós atravessamos hoje, onde está o pessimismo? É que muita coisa do preço dessa evolução da inflação está na busca de garantias que alguém precifica mais. Então, toda vez que você vai repassar X% no teu produto, você sempre busca um plus a mais por essa desconfiança. Então, se você tem hoje uma inflação de 6,5%, que já está no teto da meta, eu não sei quanto que é, mas será que é 1 ponto percentual, 1,5%? Quanto que tem de plus que não deveria ter? Se o mercado tivesse num ambiente de confiança, isso não aconteceria. Nós não podemos esquecer nunca que nós saímos da inflação há pouco tempo. Ah, mas são 20 anos, mas ainda é recente. Então ainda está na memória do mercado essa busca de proteção. Agora, aí que está a desconfiança. Agora, semanas antes da feira, como é que está essa confiança hoje? Melhorou, piorou, está igual em comparação ao início do ano, que foi publicado de 67%? Realmente é expressivo esse percentual, né? 67% dos empresários que estão pessimistas à questão econômica brasileira, né? Essa situação não vai mudar da noite para o dia, porque isso está tudo ligado no momento econômico do país. Está pior ou está melhor? Não, eu acho que está na mesma situação e nós sabemos que esse ano não vai acontecer esse ajuste. Então, esse ano nós temos que lutar para ver se a inflação fica no limite da meta. Eu espero que fique e espero mais ainda, não só que fique, mas eu espero que o governo, quem quer que seja que assuma em 2015, que saiba que essa situação de ajuste é urgente para o bem do país, para que a gente tenha a confiança que tivemos em 2010, 2009, 2011, onde nós éramos a cereja do bolo. Vamos falar um pouco da força do varejo, que ainda que haja o pessimismo, é um setor extremamente potencial, né? Tem uma força muito grande hoje no Brasil, mas vamos comparar ele hoje um pouco com o comércio exterior, até indo de encontro ao objetivo do nosso programa, que é o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, na importação, na exportação. A participação dos produtos importados na gôndola, feita uma pesquisa pela Abras, é de 2,5% a 3% em geral. Se a gente comparar isso com o que o setor movimentou em 2013 só na capital paulista, a gente está falando em 150 bilhões, que representa aí 31% do faturamento de todo o estado, né? Esses 156 bilhões, se a gente avaliar no percentual de importados, a gente está falando em 4, 5 bilhões de produtos importados na gôndola, disponíveis para o consumidor. Teve uma entrevista que foi feita pela Associação Brasileira de Franchise, no mês de fevereiro agora desse ano, a presidente Cristina Franco, ela se mostrou muito entusiasmada com a pujança do mercado consumidor e enfatizou o interesse das marcas de fora de cada vez mais entrarem no país, até considerando hoje 200 milhões de habitantes, que a gente representa um mercado de consumo muito estável.
Como é que o setor lida hoje com os produtos estrangeiros? Bom, essa pergunta precisa ser fatiada em diversas frentes. A gente não pode, nu e cru, analisar um número e tecer comentário em cima dele. Primeiro, a participação há 15, 20 anos atrás era mais ou menos de 1%. Só que não podemos esquecer que a nossa relação com o mercado externo era controlada. Então essa abertura e você chegar a 3%, eu não acho que seja, não é um número que preocupa. O número é pequeno. Nós poderíamos até ter uma participação maior, mas não fosse o quê? O problema que nós temos hoje. Então me preocupa muito mais a indústria brasileira estar preparada para concorrer com a indústria internacional do que o número que nós estamos falando. Inclusive em São Paulo esse número é maior. Porque todo produto, quando você fala num nível maior de valor, São Paulo é consumidor mais ativo nessa ordem. Então, se nós estamos falando em 3% nível nacional, nós estamos falando mais ou menos em mais de 4% até 5% em São Paulo. É assim que o mercado é. Por quê? Há pouco tempo, do chocolate, já que nós estamos saindo agora da Páscoa, até muito pouco tempo, sei lá, 10 anos atrás, todo chocolate vendido na Páscoa, 60% era aqui em São Paulo. Só para fazer um comparativo de que esse número de 3% de importados aqui em São Paulo é bem maior. Eu não acho, o problema do Brasil não é só os 38% da carga tributária hoje. O problema é a gestão desses 38%. O que volta para o consumidor, para a população? Você tem países no mundo que até tem a mais, uma carga próxima ou maior, mas o retorno para a população é muito maior. Então esse é o problema, é você ser eficiente naquilo que você arrecada. E hoje você sabe que educação, saúde, por aí vai, você precisa contratar e você não tem equipamento do Estado que te atenda. Então, na devolução, na contramão, se você for falar, pelo que o país devolve para o brasileiro, eu acredito que a carga deveria ter aí, não podia passar de 25% do PIB. Então, essa é a forma conjuntural que você tem que analisar. Não é o quanto que eu arrecado, mas o que eu faço com o que eu arrecado. Eu acho que a gestão do que eu arrecado é que é ruim e nos causa problema. Agora, nesses índices, nesses produtos que estão na gôndola, né, dos supermercados, produtos esses estrangeiros, cita pra gente um pouco quais são esses produtos hoje, o que mais a gente importa hoje para entregar isso ao mercado, aos consumidores? Você tem, primeiro, você tem produto que não é produzido no Brasil, então esse é obrigado a ter. Você tem produto em que a competição do mercado internacional é melhor, então você passa a importar, porque vide a roupa que a gente usa. Se você olhar na etiqueta, é tudo made in China, made in Tailândia, e vai por aí afora. Por quê? Porque o custo, você pega uma Nike, ela não produz, ela tem um escritório onde faz projeto tal e vai buscar no mundo inteiro onde pode confeccionar, onde pode fazer o produto dela. Eu estou falando de uma Nike, eu estou falando de uma Ford, eu estou falando de uma GM, eu estou falando de qualquer empresa, ela tem o projeto dela, ela vai buscar no mercado. Hoje o país, o mundo, nós falamos é um mercado só, então você vai buscar. Por isso que você tem que ter um país preparado para competir. Então, quando nós estamos falando da carga tributária, da devolução dessa carga, da administração dessa carga, aí a indústria nacional entra. Então, o tamanho dessa carga, porque você tem que pagar as coisas duas vezes, então fica caro, o nosso produto fica caro, a nossa indústria fica desatualizada. Então, você pega o primeiro produto que não tem no Brasil, então você pega um bacalhau, não tem que vir de fora, azeite tem que vir de fora e vai por aí afora. O problema é aquele produto que você já foi inclusive exportador e hoje você virou importador, pela falta de condição, tá? E a outra são produtos novos que ainda o mercado não tem aqui, que você vai buscar. Você pode produzir aqui, mas ainda não produz. Então você tem 3 estágios para você analisar o mercado da relação internacional. Você tem que trabalhar para quê?
para que você se relacionar melhor com o mercado internacional, coisa que a nossa cultura ainda nunca privilegiou. Mas comprar, mas também vender. Então você precisa ter uma balança de pagamentos, não muito para o mar, nem muito para a terra, mas pelo menos o crescimento dessa balança não faz mal para ninguém, mas desde que você tenha condições de competir na ida e na volta. Agora, quais são as dificuldades hoje que os supermercadistas, que representam aí grandes importadores, né? Quais são as dificuldades que eles enfrentam nas operações hoje de comércio exterior? A mesma dificuldade de qualquer um, é o gargalo logístico, é o problema de desembalagem da carga, é o custo hoje operacional. Que tipo de dificuldade hoje você tem uma gama de coisas. Você tem a infraestrutura nossa, que você sabe como é que é, a burocracia nossa é absurdamente grande. Você coloca algumas coisas para atrapalhar quer dizer, não precisavam estar no processo. Isso eu não estou falando na importação, estou falando em tudo. Você vai renovar uma carteira de motorista, você vai ver que tem muita coisa, muitas etapas que você poderia passar. Não precisa daquilo, mas existe, então isso tudo atrapalha. A flexibilização do dólar, você tem um dólar que estava 1,50 e foi para 2,50, agora está 2,20, você não sabe como é que fica. Então, essa segurança que nós começamos a nossa conversa e essa confiança nos contratos, na legislação, na condução da economia, no amanhã, isso é preciso ser restabelecido. Que é o tema da feira, né? Porque o empresário, ele quer investir num porto seguro. Eu não posso ficar com isso. Você veja bem, por que o dólar caiu? Porque o governo... Não, você aumentou os juros absurdamente. Primeiro, diminuiu os juros absurdamente abaixo do nível que a economia podia administrar. Aí fizemos um caminho de volta. Agora de 7 e poucos por cento, nós fomos para 11 e pouco. A entrada de dinheiro volátil, porque o problema é o seguinte, quando você tem um dinheiro sadio entrando para investimento é uma coisa, outra é aquele dinheiro volátil que está aproveitando a situação. Então, como o juro é muito alto, está vindo, aí o dólar abaixa. Para quem está comprando, essa falta de segurança do governo, um dia tomar uma decisão onde o dólar vai para 2,5, outro dia vai para 2,20, 2,25, você está comprando um produto apostando como bolsa, no mercado futuro. Você tem que saber quanto que custa para você. Então, se eu internei um produto a 2,50, hoje o dólar a 2,26, o meu concorrente me internou hoje, ele já ganhou em cima de mim 15%. Essa insegurança é que o mercado precisa enxergar, o governo precisa enxergar. Então, isso atrapalha muito. O problema não é escolher o que eu quero importar, porque isso o meu consumidor me diz. Eu, na boca do caixa, eu sei o que ele quer. No meu dia a dia, eu sei, ainda mais hoje informatizado, você tem na tela instantaneamente o que está acontecendo na tua loja. O problema é a segurança, que momento fazer e se fizer, eu vou perder, eu vou ganhar. Imagine o cidadão que internou um produto há 2 meses atrás, a 2,50 mais ou menos o dólar, e o concorrente dele que está internando o produto hoje a 2,21, 2,22. Prejuízo de 15%. Isso é matemática, não é nem matemática, é aritmética pura. Então, essa é a insegurança que nós precisamos tirar do mercado. Falando do Omar, como empresário, diante de tanta dificuldade, qual o segredo do teu sucesso? Não, o meu sucesso, inclusive nós tivemos uma empresa maior, hoje nós temos, porque as pessoas vão ficando mais velhas, tal, você tem que pensar no amanhã, tal. O problema não é o sucesso, o problema é a experiência. Você tem hoje uma empresa regional que luta com empresas multinacionais. Se você perceber, aqueles planos que nós começamos, plano cruzado, tal, que foi todo na base do decreto, o que aconteceu? Faz uma fotografia hoje do mercado brasileiro, de abastecimento, principalmente do supermercado, e veja na mão de quem está o supermercado brasileiro. As 3 grandes corporações, Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar, não são mais brasileiros. Então, nós estamos falando do mercado acima de 50% já na mão da empresa internacional. Isso é mal? Não, mas essa transferência, o mal foi o motivo da transferência, que foi a interferência do Estado.
Então, eu ter a minha empresa e vender, isso é a coisa mais natural do mundo. Eu posso vender como posso comprar hoje, num ambiente normal. Agora, o fato de você ser obrigado a vender. Então, o mercado brasileiro hoje, 50%, mais de 50% está na mão do estrangeiro, boa parte foi motivada pelos planos que antecederam o Plano Real. Então, hoje, você conta muito com a experiência de muitos anos e trabalho com afinco e conhecer o consumidor. Então, essas são as 3 premissas que você precisa, e qualquer empresário que queira conseguir alguma coisa precisa. Trabalhar muito, conhecer o seu ambiente de trabalho e, principalmente, conhecer o seu consumidor e seu concorrente. Nós estamos diante do Omar Azaf, ele representa hoje a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, que é a realizadora do maior evento mundial do setor de supermercadista no setor. Vai acontecer agora, dia 5 e dia 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. É um empresário no setor de supermercados, tem uma forte experiência, são 6 anos como presidente da associação, da APAS, 8 anos como porta-voz da entidade, 10 anos na administração direta da feira. Durante 10 anos ele administrou a feira, 6 anos administrando a revista da APAS, né? E quando iniciou era a 3ª feira do setor nacional no país, e hoje é a primeira do mundo. Né? Qual é a expectativa hoje da Feira APAS 2014 nesse tema confiança para o senhor? Eu acredito muito no sucesso da feira, não é porque eu seja otimista ou porque nós estamos falando do nosso terreiro. Nós estamos falando de 30 anos. E em 30 anos a feira sempre suplantou a do ano anterior. Então sempre levou novidade e sempre foi melhor do que o outro ano. Então a feira da APAS todo ano é melhor porque oferece novas oportunidades e evolui, acompanha o mercado internacional. Por isso que ela consegue trazer gente. Não importa se é a primeira do mundo em tamanho, ela tem que ser importante pelo que ela traz para aquele público que vai lá. E eu tenho certeza de que o público que vai lá ano a ano, ele sai mais satisfeito porque ele encontrou o ambiente ou até se surpreendeu com um ambiente melhor do que ele até esperava. Agradeço o senhor participar do nosso programa, roubar um pouco o tempo do senhor, sabemos que o tempo é muito precioso hoje e o senhor está disponível para receber a gente. E o programa Destaque Portuário, ele tem um compromisso hoje de levar o telespectador, ir até a APAS para mostrar aqui no programa o que é essa feira. De 5 a 8 de maio, no próximo mês, a 30ª edição, são 30 anos, né, de feira hoje em São Paulo. E o programa Destaque Portuário vai ter um prazer de ir até lá para fazer a cobertura dessa feira, apresentar os principais momentos e você vai conferir com a gente. Obrigado, senhor Omar, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço e eu espero que você se surpreenda com o que você vai ver lá, mas principalmente aquele público que a gente falou no começo, que faz questão de atender a imprensa, porque a imprensa faz parte da democracia brasileira, de mostrar a retaguarda, de mostrar os bastidores do supermercado. E a feira você vai se surpreender, o amigo, o consumidor que vai olhar o teu programa vai se surpreender, porque ele vai saber a seriedade com que se faz para que a mercadoria chegue na sua casa nas melhores condições. Obrigado pela sua presença. Você que está em casa, não perde por esperar a Feira APAS, cobertura diretamente pelo programa Destaque Portuário. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. No próximo domingo voltamos novamente às 10h30 da noite aqui na TVCA. Um abraço.